Graça e a paz a todos. Amém. Então tá, hoje vamos dar seguimento ao tema conversão, né? Esperamos concluir hoje. E também essas comparações, né, desses sistemas, né, que são sistemas humanos de interpretação, né, sistema arminiano, calvinista, né, há bastante tempo já tinha sido pedido, né, que fizesse, é interessante a gente colocar nesse momento, assim. Mas antes de, né, eu vou deixar mais para o final, tá, essas comparações. Vamos colocar primeiro os slides, aqueles, o PDF. Podem se sentar, meus irmãos. Acho que dá para desligar a de cima lá. Fica mais visível. Ali. Passa a página 2, né? Aí. Então aqui, para nós entendermos, né, como é que se dá, né, a conversão, tudo que está envolvido na conversão de um homem, né? E aqui nós temos, assim, primeiramente, né, quando alguém se converte, né, a Cristo, o que ocorre com essa pessoa que se converteu verdadeiramente? Ela é batizada em Cristo. Então ocorre, né, o batismo em Cristo. Aquele que se converte verdadeiramente, foi salvo, ele é batizado em Cristo. Abram, não precisa abrir aqui, mas abram, os irmãos que puderem, Colossenses capítulo 2 e versículo 10. Colossenses capítulo 2. Tá? Versículo 10 em diante diz assim, ó: e estais perfeitos nele. Quando diz nele, aqui está falando de Cristo, né? Então, em Cristo nós estamos perfeitos. Por quê? Porque quando fomos batizados em Cristo, nós passamos a estar em Cristo. Então, todas as vezes que nós encontrarmos a expressão em Cristo, e várias vezes que nós vamos encontrar a expressão em Cristo, o que está remetendo? Ao fato de termos sido batizados em Cristo, de agora estarmos nele. Então, estamos em Cristo, batizados em Cristo. Então, né, aqui que diz aqui que nós estamos perfeitos nele. Por quê? Porque a perfeição de Cristo ela é imputada a nós quando nós somos batizados em Cristo. Então, a perfeição de Cristo ela é imputada a nós, a justiça perfeita de Cristo é imputada a nós. Por isso que é dito que nós estamos perfeitos nele. Nele que é a cabeça de todo o principado e potestade. Cristo é o cabeça de tudo. É o cabeça da igreja e é o cabeça de todo o principado e potestade. 11. No qual também estáis circuncidados, com a circuncisão não feita por mão, no despojo do corpo dos pecados da carne, pela circuncisão de Cristo. Essa linguagem ela já foi, desde o início, né, que o pastor Luiz começou a falar sobre conversão, ele já trouxe uma passagem de Deuteronômio, onde falava da conversão do coração. Então, essa linguagem aliás, da conversão do coração, eu falei conversão do coração? Circuncisão do coração. Circuncisão do coração, tá? Esse coração circuncidado, essa expressão, né, do coração ser circuncidado, é o que a gente vai perceber tanto lá na lei de Moisés, né, Moisés falando sobre essa circuncisão do coração, como a gente vai ver também, né, Paulo falando, né, tanto em Romanos, falando aqui também. Aqui fala, né, chama essa circuncisão a circuncisão de Cristo. Né? Por quê?
Porque justamente ela se dá quando nós somos batizados em Cristo. Né? Ela se dá quando nós nos convertemos ao Senhor e temos então essa transformação do coração, essa mudança de coração. Como diz lá em Ezequiel, né, o profeta Ezequiel, que Deus remove o coração de pedra, né, e coloca um coração de carne. Então tudo isso aponta para essa circuncisão do coração, essa mudança de coração. E então aqui, quando usa essa expressão, né, que estamos circuncidados, né, com a circuncisão não feita por mão, está falando dessa circuncisão do coração, que é operada por Cristo. Vamos aqui, circuncisão de Cristo. Ou seja, fala da conversão. Versículo 12, sepultados com ele no batismo, e aqui, esse sepultados com ele no batismo não é o batismo nas águas. Aqui está falando novamente do batismo em Cristo. Quando somos batizados em Cristo, nós somos batizados na sua morte, sepultamento e ressurreição. Porque nós somos unidos a Ele pela fé, e uma vez unidos a Ele, batizados nele, tudo aquilo que é dele passa a ser nosso também. A justiça dele passa a ser a nossa justiça, a perfeição dele passa a ser a nossa perfeição, a santidade dele passa a ser a nossa santidade, a morte dele passa a ser a nossa morte, o sepultamento dele, o nosso sepultamento, a ressurreição dele, a nossa ressurreição, e inclusive o assentar dele, à destra do Pai, passa a ser o nosso assentar, juntamente com ele. Isso é o que nós vemos, por exemplo, lá em Efésios, capítulo 2, que eu já vou abrir quando a gente vai falar depois sobre glorificação. Mas continuando aqui, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus. Tu vê? Sepultados com ele no batismo, ou seja, no batismo em Cristo. Nele também, ou seja, nesse mesmo batismo, ou também, podemos entender assim, em Cristo, né? Nele, em Cristo, nós também ressuscitamos, né? Ou seja, também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E aqui já tem o indício, né, de que momento ocorre esse batismo em Cristo. Que momento ocorre esse sepultamento com Cristo, essa ressurreição com Cristo. Quando é que se dá isso? É quando nós cremos no Senhor. Porque é dito aqui, ó, também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Quando nós cremos no Evangelho, cremos que Jesus morreu por nós, que Ele ressuscitou por nós, aí nós somos salvos, nós somos redimidos, nós somos batizados em Cristo, nós somos sepultados com Ele, ressuscitamos com Ele. E aí, olha o 13. E quando vós estáveis mortos nos pecados, nós estávamos mortos antes da conversão, mas quando nós cremos no Senhor, quando nós fomos convertidos ao Senhor, o que acontece? Nós que estávamos mortos em nossos pecados, na incircuncisão da nossa carne, na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Ou seja, quando nós cremos, então, o que acontece? Nós somos vivificados. Estávamos mortos, somos vivificados. Ou seja, aqui ocorreu a conversão. Então, nós estávamos mortos, fomos regenerados. Nós nascemos de novo. Ou seja, fomos vivificados. Passamos a ter uma nova vida. E aqui, volta no slide lá, aqui a gente vai ver, passamos a ser uma nova criatura, porque fomos vivificados. Fomos regenerados, regeneração. Nós nascemos de novo. Tudo isso fala dessa vivificação que acontece para aquele que antes estava morto. Antes estava morto, mas agora nascemos de novo, fomos regenerados. Passamos a ser uma nova criatura. Tivemos nosso coração circuncidado. Fomos enxertados, né, que também é uma outra expressão que ela aponta, né, para esse batismo em Cristo, onde nós somos, então, Cristo ele é a videira e nós somos enxertados na videira. Cristo é a oliveira, nós somos enxertados na oliveira. Também aponta para esse batismo em Cristo. Passamos a ser, então, adotados, feitos filhos de Deus. Somos transformados. Aqui,
ali fala, né, sobre o perdão, né? Eu recente tinha lido ali, perdoando-vos todas as ofensas. O que é isso? É a justificação, meus irmãos. Justificação. Também podemos, né, tem uma outra palavra, né, que apesar que não está aqui, mas ela está junto. Redenção e remissão, meus irmãos. A remissão dos pecados é o mesmo que o perdão dos pecados. E é quando nós somos também redimidos, comprados pelo sangue de Jesus. Né? Tudo isso se dá quando somos justificados pela fé. Outro ponto que também, né, agora aqui, ó, santificação e glorificação. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30, vai dizer assim, ó, 1 Coríntios 1, versículo 30, mas vós sois dele. Dele quem? De Deus. Vós sois dele em Jesus Cristo. Ou seja, batizados em Cristo. O qual para nós, ou seja, esse Jesus Cristo, ele foi feito para nós, por Deus, né, ou seja, pelo Pai, sabedoria e justiça e santificação e redenção. Ou seja, quando nós passamos a estar unidos a Cristo pela fé, a sabedoria de Cristo passa a ser a nossa sabedoria. A justiça de Cristo passa a ser a nossa justiça. A santificação, a santidade de Cristo passa a ser a nossa santidade. Há esse compartilhar, essa imputação. E pelo sangue de Cristo nós somos redimidos. A redenção ela é operada, né, quando nós somos salvos dessa forma. Voltando lá, aqui nós temos aqui, ó, glorificação. Né? Estávamos umas 2 semanas, acho que foi, né, sentados, né, eu e o Maninho lá na casa dele, justamente conversando sobre todo o sistema, foi justamente, né, naquela conversa que surgiu principalmente esse slide aqui, né? E aí, né, surgiu o questionamento, glorificação, nós poderíamos falar da glorificação como algo já que ocorre na conversão, ou a glorificação seria algo referente somente, né, quando Jesus Cristo voltar? Né? E no primeiro momento eu estava pensando assim, não, acho que ela é mais quando, né, ela fala mais da vinda de Cristo, né, porque o termo, né, lá em Romanos, capítulo 8, ele é bem claro, assim, apontando, né, para algo futuro, né, para algo que vai se dar na vinda do Senhor Jesus. Mas, por um outro lado, a gente também estava vendo, né, que há um aspecto em que a gente vai crescendo, a gente vai sendo aperfeiçoado de glória em glória. 1 Coríntios, aliás, 2 Coríntios, capítulo 3 e versículos 18. 2 Coríntios 3, 18. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Então, essa obra de transformação que se iniciou na conversão, ela vai ter uma sequência ao longo de toda a nossa vida. Na medida em que vamos nos santificando, na medida em que vamos nos arrependendo e cada vez mais crescendo na fé, nós vamos nos tornando cada vez mais semelhantes a Cristo. E uma vez que vamos nos tornando cada vez mais semelhantes a Cristo, vamos sendo transformados de glória em glória. Ou seja, esse aspecto da glorificação, ele já é algo presente, é algo que nós vamos sendo transformados de glória em glória. Então, se isso é algo progressivo, esse de glória em glória, então nós já podemos entender como algo presente a glorificação. Mas, o ponto onde ficou muito evidente que já é algo que se inicia na conversão é o texto de Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2. Versículo 1 em diante diz assim, ó, Efésios 2, versículo 1 em diante. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência,
entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira como os outros também. Então o que nós vemos? Que estávamos mortos em ofensas e pecados, estávamos seguindo o curso deste mundo, éramos por natureza filhos da ira, como todos os outros, ou seja, estávamos no mesmo balaio que todo o resto da humanidade. Aí, versículo 4, nós vamos começar a ver aqui a conversão. Que começa onde? Em Deus. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Então veja, não fala assim, mas o homem, né, pela sua vontade livre, pelo seu amor com que tanto amou a Deus, né, por como ele foi zeloso. Não fala nada disso. Fala, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Tudo isso nós vemos o quê? É um agir de Deus, é a ação de Deus na nossa salvação. Até aqui nós temos visto a participação do homem? Tem aqui no texto bíblico aqui, nós temos visto aqui a participação do homem aqui, o homem cooperando com Deus nesse processo? Até esse ponto, não. É por isso que, quando o homem é salvo, a gente já usou aqui um termo, né, no domingo agora, já foi usado outras vezes, né? Mas no domingo eu estava pregando e eu falei sobre monergismo. E eu quero explicar o que é monergismo, que diz assim, ato monergista único, operado por Deus. Tá? Então, o que é um ato monergista? Né? O que é essa expressão monergismo? Tá? Mono vem de um. E, no caso, monergismo, monergista, vem de uma palavra grega, que é ergo, que significa obra. Ergo significa obra. Né? Também vai ter o verbo, né? Obrar ou operar. Né? Então, o que acontece é um operar onde um só opera. Não são dois cooperando. Agora, vamos ter uma outra palavra. Atos sinergistas. A palavra sinergia. Sim, o prefixo sim é semelhante ao nosso com. Ou, por exemplo, assim, cooperar. Né? Quando duas pessoas cooperam. Uma pessoa sozinha, quando uma pessoa age sozinha, ela está agindo de forma monergista. É um ato dela, só dela. Agora, quando duas pessoas estão trabalhando juntas, sinergistas. Então, se uma pessoa varrer esse salão aqui, é um ato monergista dessa pessoa, ela está agindo sozinha, está varrendo sozinha. Se duas pessoas varrerem juntas esse local, o varrer já não é mais um ato monergista, é um ato sinergista, porque tem duas pessoas cooperando para que aquele ato de varrer se realize. Então vejam a diferença perceberam a diferença entre monergismo e sinergismo? Monergismo é quando somente um age. Sinergismo é quando dois cooperam para que algo aconteça. Então, no aspecto da salvação, inicialmente, o homem está cooperando com Deus? Aí vem a pergunta. Aqui o texto diz que nós estávamos mortos. Um morto pode cooperar para ele vir a ter vida? Lázaro cooperou com Jesus quando Jesus o ressuscitou? O que Lázaro fez cooperando com Cristo para que ele fosse ressuscitado? Lázaro não fez nada. Ele estava morto. Quem o ressuscitou foi Cristo. Então, Cristo foi quem ressuscitou Lázaro. Não foi Lázaro quem ajudou a Cristo a ressuscitar a ele próprio. Então, uma vez que a Bíblia fala que nós estávamos mortos, isso já indica que, para termos vida, a ação que nos traz a vida, ela é totalmente de Deus, aquele que traz os mortos à vida, por um ato dele próprio, e não nosso. Então, isso é
o monergismo. É um ato de Deus, único. Somente Deus, operado por Deus somente. Como a gente vai ver, por exemplo, lá em os profetas, né? Profeta Jonas. Profeta Jonas, a gente vai ver ali que no capítulo 2, versículo 9, no final do versículo 9, vai dizer assim, ó, do Senhor vem a salvação. Do Senhor vem a salvação. Então a salvação ela não vem de nós mesmos, a salvação ela vem do Senhor. O Senhor é aquele que nos salva. Né? Vamos ver se tem mais algum... Ah, sim. Voltando aqui para o texto de Efésios, tá? Efésios 2, a gente está falando sobre a glorificação. Efésios 2, versículo 6. A gente diz assim, ó, e nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Tu vê, nós fomos então, por Deus, ressuscitados juntamente com Cristo. Quando fomos batizados em Cristo, fomos ressuscitados com ele. E ele nos fez, então, assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, assim como Cristo morreu e nós morremos com ele, Cristo foi sepultado e fomos sepultados com ele, Cristo ressuscitou, e como diz aqui, ele nos ressuscitou juntamente com ele, mas o que aconteceu com Cristo depois? Ele foi elevado até a destra do Pai. Ele se assentou nas alturas. E o que é dito aqui? Falando de nós, e ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. O fato de Jesus ter se assentado nos lugares celestiais, isso aponta para a glorificação de Cristo. Cristo foi glorificado ao se assentar nos lugares celestiais. Então, nesse aspecto posicional, volta lá, amor, para os slides. Nesse aspecto posicional, santificação, estamos numa posição, o fato de estarmos em Cristo, posicionalmente, nós somos santos. Por isso que, várias vezes, dezenas de vezes na Escritura, nós, o povo de Deus, somos chamados santos. Não porque sejamos sem pecado, mas sim porque estamos em Cristo, que é o santo. Estamos numa posição. Mas aqui, ó, posicionalmente também, nós já estamos glorificados. Por quê? Porque é algo presente, o já estarmos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Isso vai se tornar tanto a santificação, como a glorificação, e vários outros aspectos, né? A adoção, transformação, tudo isso, sabe, isso vai se tornar pleno na glorificação, no caso assim, na vinda de Cristo. Todos os aspectos vão se tornar plenos, né? Plenamente santificados, isso em todos os aspectos, né? Inclusive não apenas numa posição, mas de fato de ter o pecado removido, de não haver mais, sabe, nem possibilidade de pecarmos, isso vai se tornar pleno na vinda de Cristo. Mas até lá, vários desses aspectos eles já são posicionais e vários desses aspectos eles estão, vamos dizer assim, agora para vamos lá, indo para esse outro local aqui, que é aquele progresso na vida cristã. No sentido da glorificação, a gente já viu, a gente vai sendo transformado de glória em glória. Então é um processo que ele é contínuo ao longo de toda a vida. A santificação, ela é contínua. Edificação, a gente vai tanto se edificando como edificando aos nossos irmãos. É algo contínuo, sendo fundamentados, né, a fundamentação, fé e arrependimento, isso é para toda a vida, meus irmãos. A conversão tem um aspecto. Assim, ó, a maior parte das vezes que aparece o termo, a expressão, né, o verbo se converter, ele vai falar principalmente de dois atos, ou do ato inicial, quando nós nos convertemos a Deus, ou de quando alguém se desvia do caminho, se afasta do Senhor e retorna, ou seja, se converte novamente ao Senhor. Mas
Quando é que nós podemos também usar o termo conversão, né, se converter? Naquelas situações, muitas vezes, onde nós não chegamos de fato a nos desviar completamente do caminho do Senhor, mas onde nós podemos, sabe, estar iniciando num caminho mau. A gente começa, né, aquelas primeiras pegadas já num caminho de desvio, a gente não chegou ao ponto ainda de se afastar completamente do Senhor, mas a gente já começou a trilhar muitas vezes uma decisão errada, começa a ir para um caminho meio, a pessoa, não dá para dizer que ela já caiu da graça, que ela não está na fé, né, mas ela já começou a trilhar um caminho estranho, um caminho que não é o caminho da santidade, o caminho da justiça. Uma vez que ela começou a entrar num caminho, se ela volta para o caminho, ela percebe onde é que ela está se encaminhando, nós podemos chamar isso de uma conversão. Mesmo que não seja aquela conversão, né, daquela pessoa que está completamente desviada, né, e tal, mas já podemos dizer que é uma conversão, já era um mau caminho que ela estava adentrando e precisou se converter, voltar para o rumo. Né? Então, nesse aspecto, nós podemos também usar, né, o termo conversão. O que acontece? Esses atos que são durante a vida, né, que ao longo, né, de toda a nossa caminhada cristã, nós estamos vivos ou mortos? Estamos vivos. Estamos vivos, nós temos o Espírito Santo em nós, atuando em nós, e várias vezes a Escritura ela vai nos chamar à prática de todas essas coisas. Uma vez que nós somos chamados a isso, nós, né, somos responsáveis diante de Deus, diante de tudo isso, nós não estamos operando isso sozinho, não são atos monergistas nossos, né, somente nós, mas nesse caso é Deus em nós e nós também, dentro da nossa responsabilidade, agindo juntamente. Então aqui, por isso, são atos sinergistas, porque aqui nós estamos cooperando com o Senhor. Aqui, inicialmente, quando alguém vai olhar assim, Paulo, ele vai e está se direcionando lá para Damasco. Com qual objetivo? Prender qualquer cristão que ele encontrasse. Havia alguma disposição de buscar a Deus no coração dele? No sentido assim, ele achava que estava buscando a Deus, mas verdadeiramente o que ele estava fazendo? Estava perseguindo. Jesus mesmo disse para ele, Saulo, Saulo, por que me persegues? Então, em vez de Paulo estar buscando ao Senhor, ele estava indo contra os caminhos do Senhor, não conhecia de fato ao Senhor, não pelo menos como se deveria conhecer, tinha ódio do povo de Deus, dos crentes, mas quando ele tem aquele encontro com o Senhor, ele é completamente transformado. Tudo isso é operado nele. Houve a participação dele para que isso tudo acontecesse? Inicialmente não. O que acontece? Paulo precisou crer no Senhor? Ter fé? Sim. Ele precisou se arrepender? Sim. Foi dessa forma que ele se converteu, crendo, ou seja, tendo fé e se arrependendo. Só que, qual que é a questão? A questão não é que o pecador... então a pessoa ela é salva mesmo sem crer, sem se arrepender? Não é isso. É óbvio que o pecador ele vai crer, vai ter fé e vai se arrepender. Mas o ponto é que essa fé, ela é dada por Deus. Olha só o que diz aqui em Efésios 2. Nos ressuscitou juntamente com ele, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, o que isso mostra? Que a graça, a fé, a salvação, tudo isso não vem de nós. É dom de Deus. Então, a fé que nós exercemos, inicialmente no Senhor, quem é que vai exercer a fé? Nós vamos exercer a fé. Não é o Senhor que crê por nós. Mas essa fé que nós depositamos no Senhor é uma fé que ela foi dada a nós. Não fomos nós que produzimos em nós mesmos essa fé. Foi o Senhor quem gerou essa fé em nós. Por isso que é um ato monergista de Deus.
Porque é Deus quem nos concedeu a fé. Não fomos nós que nos concedemos o dom da fé, foi Deus quem nos deu o dom da fé. O arrependimento. O arrependimento é algo que nós podemos produzir por nós mesmos? Não. O arrependimento é algo que é dado por Deus. Vejam lá em Atos dos Apóstolos, quando Pedro vai lá pregar na casa de Cornélio, aí chegam, né, os da circuncisão para cima de Pedro, né, dizendo, tu foi lá na casa dos gentios, comeu com eles e tal. Aí Pedro explica toda a situação, como é que foi, né, que se deu a conversão dos gentios. E aí olha só como mesmo aqueles que eram da circuncisão se alegram. E eles dizem assim, ó, olha isso, Atos 11, versículo 17 e 18. Atos 11, versículo 17 e 18. Portanto, olha a conclusão que eles chegaram. Se Deus lhes deu, olha só, se Deus lhes deu o mesmo dom que a nós, vejam, é um dom dado por Deus. Quando havemos crido no Senhor Jesus Cristo, quem era eu então para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo, na verdade, até aos gentios deu Deus o arrependimento para a vida. Tu vê que o que é dito aqui? Que o arrependimento é algo que é dado por Deus. Então Deus, ele dá o arrependimento. O arrependimento ele não é produzido pelo homem. Deus, ele dá a fé, o dom da fé. Deus, ele dá o arrependimento. E aí o homem que recebeu a fé e o arrependimento, crê e se arrepende. Então não é que o homem não vai crer e não vai se arrepender. Não, o homem vai crer e vai se arrepender. Se ele não crer e não se arrepender, ele não é salvo. Mas quando esse homem crê e se arrepende, ele não pode atribuir a si próprio o mérito de ter produzido essa fé e esse arrependimento. O mérito é de Deus, porque Deus foi quem deu o arrependimento para a vida. Foi Deus quem deu o dom da fé. Né? Pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Isso é que é o chamado monergismo, ou seja, esse ato de Deus de nos conceder a fé, de nos conceder o arrependimento, e dessa forma nos salvar, e toda a glória da nossa salvação ser somente dele. Porque é um ato monergista, é só ele agindo. Voltando àquele exemplo que eu dei antes do varrer aqui. Se a Marina sozinha varrer esse lugar, pode a Emanuela depois, né, ficar toda orgulhosa, olha só que coisa legal, né, como eu varri aqui. Não, peraí. Mas quem varreu foi a Marina, não foi... Ela não pode se gloriar de algo que ela não fez, que foi a Marina quem fez. Agora, se as duas estivessem juntas varrido, ficou bem limpinho, né, essa varrida que nós, né, fizemos juntas. Como a salvação, toda a glória é somente de Deus, é um ato de Deus, monergista, só ele agindo. Agora aqui, é óbvio que aqui não significa que o fato de ser sinergista, esses aspectos, né, essa fé e arrependimento que nós temos ao longo da nossa caminhada cristã, até o fim da nossa vida, esse processo de santificação, de edificação e vários outros aspectos, né, de crescimento na vida cristã, por mais que nós somos chamados à responsabilidade, né, de buscarmos o Senhor, de crescermos, de tudo mais, não que a gente venha daí por ser sinergista ter, né, algum poder de se gloriar, né? Porque da mesma forma, toda a capacitação ela vem do Senhor. Mas vamos prosseguir aqui. Vai para o próximo slide. Então aqui, ó, a gente vai tratar agora um pouco sobre a questão da falsa conversão. O tema da falsa conversão, né, ele pode ser abordado... deixa eu ver uma coisa.
Vai para o próximo slide. Deixa eu ver. Mais um. Digo por causa que... Aqui, ó. Falsa conversão. Nós não somos convertidos a uma religião, a uma pessoa, um pastor, um evangelista, uma denominação, né? Uma conversão verdadeira, ela será tão somente ao Senhor Jesus Cristo, né? A Deus unicamente. Uma consequência ruim é que se a igreja entende erradamente o que é a conversão, tem-se muitos não convertidos no meio dos convertidos, vivendo em paz em seus pecados. Por isso é importante de entendermos, né, o que é a verdadeira conversão e diferenciarmos, né, de falsas conversões. Sem evidência nenhuma de arrependimento, no caso de arrependimento, né, dos pecados e os frutos, então, né, dignos de arrependimento, o homem que, no final de contas, então, não se converteu, ele vive como um incrédulo, né, como se o Deus Santo não existisse. Por que ele vive como um incrédulo? Porque ele continua sendo um incrédulo. Esse é o ponto. Ele se acha crente, muitas vezes no meio da igreja, os irmãos vão considerá-lo um crente, mas se ele não se converteu genuinamente, então ele vai viver como de fato é a natureza dele, como um incrédulo. Passa para o próximo slide. Aqui a gente vai ver aqui, ó, alguns questionamentos, algumas perguntas para nós nos fazermos e nos examinarmos. Né? Nós vemos, por exemplo, em 2 Coríntios, capítulo 13, e versículo 5, vai dizer assim, ó, examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados. Então vejam que a Escritura nos orienta a fazermos um autoexame, a nos examinarmos para provarmos se realmente estamos na fé, se permanecemos na fé ou não. Se estamos em Cristo ou se Cristo está em nós. Né? Não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós? Ou seja, Cristo está em nós ou não? Nós temos essa convicção de que Ele está, que Ele habita em nós ou não? Né? Tudo isso são questionamentos que nós devemos fazer no sentido não de ficarmos cheios de dúvidas, mas no sentido de nos provarmos a nós mesmos e examinarmos para não estarmos nos auto-enganando, para não estarmos daqui a pouco, né, achando que somos crentes quando no final de contas não somos. Imagina daí a pessoa vai lá enganada para o inferno, achando que era salva e quando vê, vai no grande dia vai ver que não faz parte do povo de Deus. Então é melhor que nós nos examinemos com sinceridade, pedindo, né, para o Senhor nos examinar, como diz lá no Salmo 139, né, o Senhor provar os nossos caminhos e tal, e nos conduzir pelo caminho eterno. Então, mesmo nesse exame, a gente não se examina a nós mesmos sozinhos. Nós precisamos da ajuda do Senhor, mesmo na questão de nos auto-examinarmos. E aí aqui tem algumas perguntas, ó. Tens interesse em lutar contra o pecado? Alguém que não é convertido não tem interesse em lutar contra o pecado. O convertido, sim, ele luta contra o pecado, ele se interessa em se engajar nessa luta contra o pecado. Demonstra interesse pela palavra? Alguém que não é convertido não tem fome pela Escritura. Ler a Bíblia, no máximo, é uma obrigação para alguém que não é convertido. Ele pode até ler a Escritura, mas ele lê, tipo assim, ele precisa ser muitas vezes empurrado para ler. Toda hora tem que estar, sabe, por conta própria, aquela pessoa não tem aquela fome pela palavra de Deus. Agora, um convertido, a pessoa que se converteu, essa demonstra interesse pela palavra, ele tem fome pela palavra de Deus. Busca a Deus em oração? Alguém que não é convertido, muitas vezes vai o quê? Vai orar na frente dos outros, vai orar, né, sei lá, ou quando está aquela situação assim, ela está muito, tudo, né, daí ele, tudo acontecendo, né, de ruim e tal, daí ele pensa, eu acho que vou orar, né, é a última, né, última coisa que ele vai fazer. Vou ver, né, quem sabe a oração resolve, mas aquela coisa assim, né. Agora, alguém que realmente é convertido, ele tem um relacionamento com Deus.
Assim como o marido fala com a esposa, assim como o pai fala com os filhos, os irmãos falam com os outros, a gente fala com Deus. A gente vai orar ao Senhor. Então, alguém que se converteu, ele busca ao Senhor em oração. Busca a comunhão com os irmãos. Nós já vimos no culto aqui domingo, né? Que aquele que nasceu de Deus, ele ama ao que o gerou e também ama aos que são nascidos de Deus. Ou seja, ele vai buscar ter comunhão com os irmãos. Então não vai ficar se ausentando, né, das reuniões. Não, alguém convertido, ele vai buscar ter um zelo de estar o máximo presente com os irmãos. Buscar ter comunhão com os irmãos. E não, sabe, ficar isolado. O isolamento, muitas vezes, pode ser um indício de uma falsa conversão. Agora, não significa também que alguém que está todo dia, né, dentro de uma igreja, que isso por si só indique que essa pessoa seja convertida. Tá? Também não é esse o ponto, né? Mas que um convertido ele vai demonstrar, isso vai ser uma das evidências de conversão, o fato de ele buscar a comunhão com os irmãos, de ele amar, sabe, a companhia dos irmãos, o estar, sabe, se edificando e edificando, né, aos irmãos, ele vai priorizar isso. Que, ó, prioriza o que Deus prioriza, ou seja, aquilo que ele busca entender qual é a vontade do Senhor, conhecer a vontade do Senhor e então obedecer essa vontade. Ou seja, aquilo que Deus estabelece como prioridade, como aquilo que é principal, primeiro. Esses são o convertido, ele vai buscar colocar aquilo que é prioridade para Deus como as suas prioridades. Ele vai buscar moldar a sua vida ao padrão de Deus. Aquilo que Deus revelou como a sua vontade, ele vai querer cumprir. Ele vai querer que a sua vontade humana se submeta à vontade de Deus. Assim age um convertido. Já quem não é convertido, mesmo dentro da igreja, ele vai buscar o máximo de brechas e coisas, limites para fazer a sua própria vontade. E não a vontade de Deus. Ama a Deus acima de tudo? Ou Deus é só mais um? Né? O amor a Deus, de fato, acima de tudo, é o primeiro mandamento. Jesus deixa muito claro, né? Esse é o primeiro mandamento. Então, se alguém não ama a Deus, né, com toda a sua alma, todas as suas forças, todo o seu entendimento, é alguém que não é convertido. Ama ao próximo, né, como o segundo mandamento Jesus diz, né? Ama ao próximo amar ao próximo como a si mesmo. Se não ama ao próximo, também é uma evidência, né, de que não é convertido. Se apenas a única coisa que a pessoa tem, né, a preocupação é consigo mesma, egoísta, é orgulhosa, é soberba, é só centrada em si mesma, sinais de que não é convertido. E odeia o que Deus odeia, né, porque precisa priorizar o que Deus prioriza, amar o que Deus ama, odiar o que Deus odeia. Né? Senão, também, ou seja, precisamos estar, o convertido ele vai estar alinhado com Deus. E naquilo que ele percebe que não está, ele vai buscar o Senhor para que se alinhe. Então, assim, ó, se as nossas respostas a essas perguntas são sim, né? Então indica, né, um sinal de que sim, nos convertemos. Agora a gente começa a ver, mas a minha resposta foi não para praticamente tudo que tem aí. Epa, sinal vermelho, hein? Sinal de alerta, porque, né, pode ser um sinal aí de que precisa a conversão ser operada. Os novos convertidos são gerados por Deus em sua igreja, no corpo de Cristo, onde Cristo, ele é a cabeça. Logo, são comprometidos com tudo em sua igreja, priorizam e buscam, né, em primeiro lugar. Pode passar para o próximo. Aqui, ó, o que a conversão não é? Né? A conversão ela não é uma mera mudança de vida. Né? Ou seja, não é apenas, por exemplo, quando a pessoa faz, né, resoluções no início do ano de esse ano eu vou fazer um regime, esse ano eu vou fazer uma academia, esse ano eu vou começar a fazer, né, e aí ela muda alguns aspectos da sua vida.
a conversão ela não é apenas mudar alguns aspectos na vida. Mas agora, a conversão ela vai implicar em mudança na vida? Vai. Mas a mudança que ocorre na vida de um convertido é um resultado da conversão, e não a conversão em si. A conversão em si é a transformação que acontece na pessoa. É a mudança tanto do estado da pessoa, é uma transformação de coração e é uma mudança de direção. Então é óbvio que uma vez que mudou a direção, uma vez que mudou o estado, foi transformado, né? Era o velho homem, era um filho da ira, agora foi transformado num filho de Deus. É óbvio que esse que foi transformado num filho de Deus vai passar a agir de maneira diferente. Então essa mudança de vida são os resultados que acompanham, que vêm na sequência da conversão. Por isso a gente deve esperar, sim, que aquele que se converte tenha mudança de vida. Mas só a mudança de vida em si, ela não é por quê? Porque mudanças na vida de alguém, elas podem acontecer por outros motivos, que não seja a conversão. Tá? Aqui, ó, não é adotar costumes religiosos. A pessoa vem, ela entende, né, que precisa, né, ser salva, ela ouviu ali, está um pouco, né, e aí ela começa a vir na igreja, daqui a pouco ela começa a se acostumar com a linguagem dos irmãos, ela abandona alguns atos, né, que ela tinha antes e tal. Aqui a gente teve o exemplo, né, de Nicodemos. Chegou lá para Jesus, era um mestre em Israel, conhecia, né, muito da lei de Deus, tinha, né, toda uma postura assim. Tinha um homem que, assim, em nenhum momento na Escritura diz que Nicodemos era um cara pervertido, era um cara assim que era mal falado. Não. Era um homem, a princípio, de uma conduta ilibada, tinha um bom proceder perante a sociedade, era um homem respeitado. Mas isso tudo era indício de que ele era convertido? Não. Por mais que ele tinha conhecimento da Escritura, por mais, né, tão perto que ele estava, mas ele não tinha ainda passado pela porta. Não tinha nascido de novo ainda. Jesus diz para ele que importa que ele nascesse de novo. Então, ele precisava nascer de novo, ou seja, precisava se converter. E era algo do qual Jesus questiona ele que ele deveria ter conhecimento. Por quê? Porque por mais que não vai aparecer a expressão novo nascimento, né, de Gênesis a Malaquias, mas a realidade da experiência do Novo Testamento está presente. Desde lá de quando fala da circuncisão do coração, da conversão. A grande maioria das vezes que fala em conversão no Antigo Testamento está falando a pessoa que se converte, ela nasceu de novo. Ou retornou, né? Caso fosse, né, alguém que já tinha se convertido e se desvia e se converte novamente. Então, a linguagem lá, Ezequiel, né, do coração de pedra ser substituído por um coração de carne. E vários outros, poderia aqui adentrar, sabe, em várias expressões no Antigo Testamento que elas apontavam para a mesma experiência chamada de novo nascimento. E Nicodemos deveria conhecer e deveria ter essa experiência, mas não tinha ainda. E mal e mal estava entendendo, né, a linguagem. O que está falando? Mas, continuando, passa para o próximo slide. Aqui é interessante, é uma frase do Spurgeon, né? Há pecado até na nossa santidade, há incredulidade na nossa fé, há ódio no nosso próprio amor, há lama da serpente na mais bela flor do nosso jardim. O que acontece, meus irmãos? Essa frase aqui, ela é uma frase que aquele que verdadeiramente conhece o seu coração, que já recebeu uma revelação do estado do seu coração, vai perceber que essa frase aqui é verdadeira na vida dos crentes. Isso que não está falando de pessoas ímpias. Tá? Não está falando de pessoas ímpias. Ó, há pecado até na nossa santidade. Por quê? Porque por mais santificados nós estejamos, nós jamais vamos poder dizer assim, ó, eu sou santo, não tenho mais pecado. Jamais vamos poder chegar a esse ponto de dizer algo assim. Ou seja, mesmo nos nossos maiores esforços de santificação, nós ainda vamos olhar assim e
se lamentar porque ainda há a presença do pecado. Mesmo nos nossos atos mais santos, ainda existe ali, né, como diz aqui, ó, há pecado até na nossa santidade. A incredulidade na nossa fé, ou seja, a nossa fé, infelizmente, ela, quantas vezes vem dúvidas no nosso coração? Quantas vezes a gente, né, deveria estar ali orando com fé, com uma certeza absoluta? Mas a gente vai sondar o nosso coração, a gente vê que aquela certeza que deveria ser absoluta em nosso coração, a gente crê, não é que a gente não crê, mas é como se muitas vezes a incredulidade estivesse ali junto. Como aquele pai, né, daquele menino que chega para Cristo, Jesus disse, né, tudo é possível que crê. E aí ele diz assim, eu creio, Senhor, me ajuda na minha incredulidade. Muitas vezes essa é a oração que a gente vai ter que fazer ao Senhor. Porque tem vezes que, tem momentos na nossa vida que a nossa fé está bem forte, outros momentos, sabe, parece que a gente está ali meio que titubeando, mas mesmo nos momentos que a nossa fé é mais firme, mesmo nesses momentos a gente vai ter que reconhecer que a gente não está completamente livre da incredulidade. A gente vai precisar lutar contra esses pecados, contra qualquer pecado e também contra a incredulidade até o fim da nossa vida. A ódio no nosso próprio amor. Né? Muitas vezes a gente tem ali, mesmo as pessoas que a gente ama, pensa, um marido cristão, ele ama a sua esposa. Tá, e quando ele se ira com a sua esposa? Quantas vezes, então, né, mesmo as pessoas a quem nós amamos, o ódio está ali, misturado, o ódio, pum, quando vê, aparece. Então, é isso. Agora, uma pessoa que não é convertida, muitas vezes ela tem uma visão mais elevada de si do que aquele que se converteu. Porque aquele que não é convertido, muitas vezes, não, eu não mato, eu não roubo, eu não adultero, eu não isso, eu não aquilo, e ele se justifica a si mesmo. E muitas vezes confia numa justiça própria. E a pessoa que confia na justiça própria não é convertida. Jesus diz que há mais alegria por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Peraí, mas existem 99 justos que não necessitam de arrependimento? Não existe. Mas pode existir um monte de pessoas que se consideram justas. E elas, na mentezinha corrompida delas, acham que não necessitam de arrependimento. E têm uma visão muito elevada de si próprias. Uma visão muito elevada da sua santidade, da sua fé, do seu amor, da sua, né? Mas quando a gente realmente se converteu, a gente tem conhecimento do pecado, a gente tem conhecimento da profundidade do pecado, da gravidade do pecado e do quanto o pecado, sabe, está infiltrado no nosso coração. E nós nos lamentamos por isso. E a gente percebe que mesmo nas nossas melhores atitudes, muitas vezes o pecado vai estar ali, misturado. Mas vem uma questão. Há fraude em nosso arrependimento? Arrependimento. Pessoas podem até deixar de praticar certos pecados por diferentes motivos. Talvez por terem sido descobertos, talvez por cansarem do pecado em si, talvez por perceberem que algum pecado específico estava causando desgaste financeiro ou emocional. Né? Mas o arrependimento bíblico é deixar o pecado, por ele ser uma ofensa contra Deus. O arrependimento genuíno é abominar a idolatria, porque ela é uma transgressão da lei de Deus. É uma afronta contra a santidade de Deus. Então, por causa de Deus, a pessoa se converteu a Deus, então ela quer agradar a Deus e ela não quer ofender a Deus. Aí essa pessoa, ela se arrepende verdadeiramente. Agora, aquele que se arrepende por outros motivos, né, muitas vezes o motivo que leva alguém a se arrepender é porque ela foi descoberta, foi punida. O cara vai lá, mata, rouba, comete algum outro crime, aí é pego, é preso, aí se arrepende. Por que eu fui fazer isso? Mas ele se arrependeu por quê? Só porque ele está sofrendo as consequências do seu ato. Vai lá, fornica, aí quando vê, fica contaminado com uma doença. Aí ele fala, por que eu fui, né, fornicar? Mas por que bateu aquele arrependimento? Porque ele está sofrendo as consequências do seu ato. E não necessariamente esse tipo de arrependimento vai ser um arrependimento genuíno. Muitas vezes é um arrependimento que diante de Deus seria uma fraude, ou seja, né, é um arrependimento falso e não sincero.
Passa para o próximo slide. Isso. Como a visão bíblica de conversão muda a minha vida, né? É possível que nosso estudo alcance 3 tipos de pessoas. Aquele que cresceu na igreja, aquele que é novo convertido e aquele que está no meio da igreja, não acredita que seja um pecador, não acredita que, ou seja, a pessoa ela crê que ela é convertida, mas no final de contas ela não é. Então, assim, às vezes alguém que cresceu no meio da igreja, ela está ali desde pequena, ela está acostumada, né, com aquele meio. Muitas vezes, essa pessoa pode não ter tido uma conversão genuína. Tem pessoas que... Eu sou um exemplo disso, pelo menos até a minha adolescência. Eu cresci na igreja e eu não era verdadeiramente convertido. Eu fui me converter com 17 anos de idade. Durante a minha infância, adolescência, eu era alguém que estava na igreja, ou seja, estava nessa posição aqui, cresci na igreja, mas, né, participava ali dos projetos, né, ia nos cultos, todo final de semana eu estava no culto, né, e tudo, mas eu não tinha arrependimento e fé genuínos. Eu só me converti verdadeiramente quando Deus, né, me deu a fé e o arrependimento genuínos. Aí eu fui convertido. O recém-convertido, né, aqui sim, né, alguém que é recém-convertido, mas, né, talvez você está aprendendo a alegria do tempo devocional, os cultos, a comunhão com a família de Deus. Pode ser que você seja tentado a imaginar que a vida cristã se resume em uma lista de deveres, que daqui para frente o arrependimento e fé não serão tão necessários na vida cristã. Ou talvez você ainda não experimentou a conversão. Talvez você ainda não deseja se submeter à palavra de Deus, obedecê-lo como o único Deus. Talvez você é tentado a procurar esperança e salvação em coisas deste mundo, ou até em si mesmo, e não no Evangelho. Então, vejam, muitas vezes, alguém que já está... Tanto alguém que pode ser considerado um novo convertido, pode ser que essa pessoa não tenha de fato se convertido ainda. E às vezes uma pessoa que ela já está há anos, né? Em tese ela estava lá, chegou na igreja, tinha seus 22 anos de idade, né, a princípio, num primeiro momento, se converteu, agora já está com 42, se passaram 20 anos, né, desde a sua suposta conversão. Mas a questão é, precisamos nos examinar, precisamos ver, nós verdadeiramente cremos e nos arrependemos? Nós verdadeiramente confiamos no Senhor? Porque se não houve uma confiança em Cristo, se não houve uma fé e arrependimento genuínos, eu posso estar 20 anos dentro de uma igreja enganado. Então, que nós possamos sondar para ver se a nossa conversão de fato é genuína ou se de fato nós não tivemos uma conversão. Passa para o próximo slide. Deixa eu ver. Bom, aqui, ó, o problema do comportamento agradável e a promessa do novo nascimento. A questão é o seguinte, está nessa mesma linha do que eu já tenho tratado, da falsa conversão. Ou seja, muitas vezes no meio, né, da igreja, tu vai ter alguém que ela passa a ter um comportamento agradável. Só isso. E ela é entendida pelos demais como sendo uma pessoa convertida. Só que a questão é, não basta apenas nós termos um comportamento que agrade as pessoas à nossa volta. Nós precisamos, de fato, termos tido a experiência do novo nascimento. E aí implica que, ó, a indispensabilidade de nascer de novo. É indispensável que alguém nasça de novo. E isso com base em 5 verdades bíblicas. Quais são essas verdades? Primeiro, a nossa incapacidade. Por que é necessário nós nascermos de novo? Porque nós somos incapazes de buscar a Deus por nós mesmos. Ó, Jesus ele faz distinção radical entre carne e espírito, ou seja, entre nós e Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. João 3,6. Por melhor que seja, a carne não é capaz de produzir a vida espiritual necessária para sermos justificados diante de Deus.
não se trata de nos havermos esforçado, mas de termos ficado aquém do padrão. Também não é uma questão de boas intenções, mas de termos perdido o rumo. O problema é que a nossa natureza pecaminosa deseja agradar a carne e não a Deus. Mesmo quando, do ponto de vista moral, fazemos o certo, fazemos pelos motivos errados, para justificar e glorificar a nós mesmos. Essa é uma das razões porque a Bíblia diz que estamos mortos e não apenas enfermos. Como um morto, não somos capazes de amar a Deus por quem Ele é. Depois eu vou puxar aqui um texto, tá? Quando eu for falar sobre depravação total, que vai justamente mostrar essa realidade da nossa completa incapacidade de buscar a Deus por nós mesmos, enquanto estávamos mortos em delitos e pecados. Agora, o segundo ponto, porque é necessário, porque é imprescindível o nascermos de novo, por causa da santidade de Deus. Ademais, Deus não é como nós. A Bíblia é inexorável em sua apresentação da santidade de Deus. Significa que Deus ocupa uma categoria inteiramente diferente da nossa. É absolutamente separado do pecado e dedicado à sua glória. É intransigente em sua bondade, recusa-se a tolerar o mal, não se impressiona com o quanto somos bons, né, da nossa perspectiva, né? Com a nossa correção moral, pois buscamos um bom comportamento para a nossa glória e não para a glória dele. Portanto, estamos debaixo do juízo divino. Outro motivo porque a Bíblia diz que estamos mortos. Trata-se de um juízo merecido. Então, por que nós precisamos nascer de novo? Porque é imprescindível, é indispensável que nós nasçamos de novo. Porque senão, uma vez que Deus é santo, nós seremos eternamente separados dele. Porque Deus, que é santo, não vai poder receber no seu reino, junto de si, na sua presença, alguém que não nasceu de novo, alguém que não é um filho dele, alguém que não teve a sua natureza transformada por ele. Deus simplesmente vai ter que rejeitar essa pessoa por toda a eternidade. Por isso, é indispensável que nós nasçamos de novo, porque Deus é santo. E Ele só aceita na sua presença os que nasceram de novo. A graça de Deus. Mas há uma boa notícia. Deus, Ele é santo, mas Ele é repleto de graça. Ele tomou a iniciativa em relação a nós. Enquanto ainda éramos seus inimigos, Deus enviou seu Filho para se tornar carne como nós e viver a vida para a qual fomos criados no início. Ou seja, Jesus viveu uma vida perfeita, em perfeita obediência ao Pai. Ele não levou uma vida apenas agradável e moralmente correta, mas perfeita e sem pecado, inteiramente dedicada à glória de Deus. Assim, Jesus ofereceu a vida na cruz como sacrifício e tomou sobre si a ira de Deus como substituto de todos os que se afastam do pecado e creem nele. Para provar que Deus aceitou o seu sacrifício, 3 dias depois, Jesus ressuscitou dos mortos. Essa é a prova de que o sacrifício de Jesus foi aceito, de que ele de fato conquistou aquilo, né, para o qual ele se propôs. Capítulo 4, aliás, perdão, a linha 4 aqui, o Espírito de Deus. Deixa eu beber aqui uma vez. Mas esse é apenas o começo da iniciativa de Deus em relação a nós. Jesus fala a respeito da obra do Espírito em João 3 e a compara ao vento, sobre o qual não temos controle algum. Quando Deus nos regenera, o Espírito Santo de Deus nos une a Cristo de forma instantânea. Nessa união, o Espírito toma todos os benefícios daquilo que o Filho realizou, a sua retidão, a sua graça, a sua vida ressurreta, e os aplica a nós. Essa obra muda a nossa natureza, dá-nos um novo nascimento, nos torna novas criaturas. Quando nos voltamos para Cristo em arrependimento e fé, somos justificados por sua graça e somos adotados como parte de sua família para segui-lo em um relacionamento de amor e confiança. Então, né, o novo nascimento é uma obra que é operada em nós pelo poder do Espírito Santo. Por isso que é dito, né, quando Jesus diz assim para Nicodemos, né, sobre o novo nascimento, ele fala que aquele que nasce da carne é carne, aquele que nasce do Espírito é Espírito. E ele fala que quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus, não pode entrar no reino de Deus. Então precisamos nascer do Espírito. Que Espírito é esse? É o Espírito de Deus. 5 agora. A criação de um povo. Então, porque é necessário, é imprescindível, indispensável que nós nasçamos de novo? Porque quando nós nascemos de novo,
nós nascemos como filhos de Deus. Nós somos regenerados, nós somos feitos nova criatura, nós somos então adotados na família de Deus. E Deus então forma o seu povo dessa forma. Como é que Deus forma um povo para si? Desde lá do início, desde lá de Abel, é por meio do novo nascimento. Quando Abel creu em Deus, a partir daquele momento, ele foi justificado, a partir daquele momento, ele foi feito um filho de Deus. A partir daquele momento, ele foi regenerado, nasceu de novo e passou a fazer parte do povo de Deus. Abraão, não é dito, Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado como justiça. Quando Abraão creu em Deus, ele foi justificado, ele, então, nasceu de novo, foi regenerado. Então, Deus, por meio do novo nascimento, ele cria o povo. Centenas de anos antes da conversa de Jesus com Nicodemos, Deus prometera sua graça e seu Espírito por meio do profeta Ezequiel. Também prometeu que nos tornaria um povo. E dar-vos-ei um coração novo, porei dentro de vós um Espírito novo, tirarei da vossa carne um coração de pedra, vos darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu Espírito e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Vós sereis o meu povo, eu serei o vosso Deus. E livrar-vos-ei de todas as vossas imundícias. E chamarei o trigo e multiplicarei, e não trarei fome sobre vós. Então, Deus cumpriu essa promessa no homem por meio da obra de Cristo. Ele nos torna novas criaturas, nos concede seu Espírito, onde há resposta de fé e arrependimento. E ele nos torna um povo e perdoa os nossos pecados. Uma coisa, quando Deus revela isso para Ezequiel, não implica em que essa experiência e essa obra de Deus só iria começar a ocorrer muito tempo depois. A questão é que a revelação de Deus ela é progressiva. Então a revelação de Deus sobre essas questões ela vai crescendo, ela vai se ampliando. Tanto é que no Novo Testamento nós temos muito mais ampliado, né? Então, será que é só a partir de quando, por exemplo, quando Paulo escreve algumas coisas ali que a partir dali é que começam a acontecer aquelas coisas? Não. Apenas ali é revelado, aí nós podemos entender a experiência que os crentes ao longo de todos os séculos têm tido. Simples. Né? Mas não que, porque não havia uma revelação clara, né, e tal, que a experiência de fato já não acontecesse. A experiência do novo nascimento, da regeneração, dessa nova criação, o coração, né, de pedra ser trocado por um coração de carne, tudo isso já acontecia desde lá do início. Mas a revelação de como essas coisas vão acontecendo, né, de toda essa obra grandiosa de Deus, todos os aspectos, detalhes, tudo isso, isso ao longo dos séculos vai sendo revelado. E tem várias citações, mas a gente não vai ler todas para a gente poder também entrar na questão aqui, né, das diferenças, tá? Vamos ler só dessa primeira página aqui. Ó, a conversão, aqui é John Bunyan, tá? John Bunyan é o mesmo que escreveu O Peregrino. Tá? O Peregrino é um livro assim, bem tremendo, assim, é muito bom. Assim. Quem não leu ainda, indico. A Silvia está lendo ele, né? A Silvia está lendo esse livro. O Israel também, emprestei, né, o Peregrino para ele, também está lendo o Peregrino. Então é um livro excelente. Assim, ó. Mas o John Bunyan, o que ele escreve? Ó? A conversão não é um processo suave e fácil, como algumas pessoas imaginam. Se assim fosse, o coração do homem jamais teria sido comparado a um solo não cultivado e a palavra de Deus a um arado. Né? Segundo, ó, John Piper, na conversão, Deus tira você da lama. Na santificação, Deus tira a lama de você. De maneira muito semelhante, né? Até eu creio que o John Piper, que é mais recente, ele se inspirou nessa frase do John Wesley. Porque olha só, o John Wesley é 200 anos antes, né, do John Piper. A conversão tira o cristão do mundo. A santificação tira o mundo do cristão. Tá? E, vamos ler aqui essa última, né? A conversão não é o fim da batalha contra o pecado, apenas o começo. Por quê? Porque antes da conversão, o homem simplesmente não luta contra o pecado. Mas agora, uma vez convertido, o homem passa, então, diariamente a lutar contra o pecado. Amém? Tem aqueles dois... Isso, as duas imagens.
Põe aquela primeira, aquela que é, aliás, a segunda que eu mandei, aquela que é só o escrito ali. Essa aí. Uhum. Isso. Ó, aqui então a gente vai tratar agora sobre essas diferenças, né, entre calvinismo e arminianismo. Né? Muita gente se questiona, muita gente tem dúvidas, né? Às vezes até... Não, deixa menorzinho aí. Deixa menorzinho. Aí. Pessoal, estão conseguindo ler? Porque tá um letrão bem grande, né? Então deixa assim, daí fica fácil visualizar. O que acontece, né? Às vezes vai ter gente que vai perguntar assim para a gente, né? E aí, tu é calvinista ou tu é arminiano? Né? E aí tu fica, e agora, né? O que será que eu sou, né? E aí a questão é a seguinte, ó. Basicamente, tá? Essas diferenças que existem aqui, são 5 pontos, tá? Por que existem essas diferenças, esses 5 pontos? 5 pontos, podemos dizer assim, do arminianismo, 5 pontos do calvinismo. O mais conhecido da expressão 5 pontos é 5 pontos do calvinismo, normalmente, né? Por que existem esses 5 pontos, tá? Essa questão que é o calvinismo, ó, que é resumido, né? Depravação total, eleição incondicional, expiação limitada, graça irresistível e perseverança dos santos, eles foram definidos, tá? Vamos dizer assim, numa assembleia que ela foi feita lá em Dort. Tá? E por que foi feita essa assembleia, né, em Dort? Justamente porque isso foi na Holanda, tá? E lá na Holanda, vários professores, né, e alguns pastores que estavam seguindo as ideias de Armínio, por isso o arminianismo, eles desenvolveram um sistema doutrinário e estabeleceram a sua fé, a sua declaração de fé, né, no que tange a salvação, a soteriologia. Soteriologia é, né, a doutrina da salvação. Eles definiram em 5 pontos, né, em 5, vamos dizer assim, doutrinas que eles chamaram. Eu não lembro agora exatamente o primeiro nome, né, mas era... Não, a tulipe é os calvinistas, mas era os 5, vamos dizer assim, para não usar uma palavra diferente, 5 pontos da remonstrância. Nome bem feio, né? Mas eu não lembro agora exatamente porquê, mas eles eram chamados remonstrantes, tá? Não tem nada a ver com monstro, tá? Mas né, por mais que pareça isso, mas esse era o nome, tá? Eles eram chamados, né, esses pastores, teólogos ali, né, de remonstrantes, e eles colocaram então os 5 pontos da remonstrância, que basicamente era o quê? Era uma defesa do livre-arbítrio do homem, a defesa de que a eleição ela era condicional, de que a expiação era ilimitada, a graça era resistível e que a pessoa podia cair da graça. Ponto. Eles defenderam, né, colocaram, né, esses pontos doutrinários, né, que era o entendimento que eles tinham. E isso, então, ficou posteriormente conhecido como arminianismo. Tá? 5 pontos. O que acontece? Os calvinistas, até então, eles não era tão clara essas questões. Tá? Não tinha muita clareza nesse ponto que tu vai pegar escritos do próprio Calvino. O calvinismo vem do João Calvino. Quando o pessoal lê os escritos, os comentários bíblicos, né, e outros livros do próprio João Calvino, esses 5 pontos aqui, eles não são tão claros assim nas obras de Calvino, tá? Esses 5 pontos aqui. Tem gente que até duvida se Calvino não era um calvinista de 4 pontos, por exemplo, em vez de 5 pontos. Né? Então, tipo, tem gente que diz que o próprio Calvino não era calvinista de 5 pontos, né? Mas outros já vão defender, né, por algumas partes das obras de Calvino, de que sim, que ele teria, né, ficaria evidente os 5 pontos na obra dele. Não vou entrar no mérito aqui, né, de qual era a fé de Calvino, tá? Mas a questão é a seguinte: então foi feito esse concílio, essa assembleia, né, e eles procuraram o quê? Refutar
e condenar como heresia esses 5 pontos aqui. E dizer que a sã doutrina era esses 5 pontos aqui. E aí, então, ao longo, né, a partir de então, a gente já está há pelo menos aí uns 4 séculos nesse debate entre calvinismo e arminianismo. Né? Um defendendo uma coisa, outro defendendo outra coisa. Existem, às vezes, algumas leves diferenças. Ou seja, todo arminiano ele vai crer exatamente assim? Não. Vai ter arminianos que diferem em alguns aspectos. Da mesma forma como vai ter calvinistas que diferem em alguns aspectos aqui. Especialmente nesse ponto aqui. Tem calvinistas que não creem na expiação limitada, por exemplo. Jonathan Edwards, David Brainerd, dentre outros. Por exemplo, eram calvinistas, mas eram calvinistas que não criam na expiação limitada. Então, a gente vai ver vários calvinistas ao longo da história que eles criam apenas em 4 pontos e não nos 5. Tá? Mas agora explicando qual é a base. Eles têm alguma base bíblica que eles tentam dar para cada um dos pontos? Vamos pegar ali o primeiro, depravação total e livre. Passa agora para aquele outro slide ali. Esse aí. Tá? Então, olha só. Aqui, tu vê que aqui já tem uma diferença, Depravação total, depravação total. Por quê, meus irmãos? Porque no sistema, vamos lá, o que é a depravação total? Vamos abrir um texto aqui em Romanos, capítulo 3. Romanos 3. A gente poderia abrir vários textos, tá? Mostrando isso. O próprio Efésios, a gente já leu hoje, que fala sobre que estávamos mortos em delitos e pecados, já mostra, já é uma evidência, aponta para a depravação total. Mas o que é essa depravação total? É que o homem, quando caiu, Adão, quando pecou, a sua natureza foi corrompida de maneira completa. E ele transmite essa natureza corrompida para a sua descendência. Então, todo homem que nasce, já nasce completamente corrompido, completamente depravado. Isso é a depravação total. Ou seja, que todos os homens nascem totalmente depravados, incapazes de se salvar ou escolher o bem em questões espirituais. Nasceram com a capacidade de escolher, mas depois da queda perderam o livre-arbítrio. Então, no sistema calvinista, eles entendem que o homem não tem mais o livre-arbítrio. No sistema arminiano, a gente vai ver diferenças aqui, nesse primeiro ponto. Porque nós vamos ter 2 linhas. Vamos pegar essa aqui, depravação total. Todos os homens nasceram totalmente depravados. Os arminianos também afirmam isso. Tá? Pelo menos, a maior parte dos arminianos afirma isso. Tá? Todos os homens, embora sejam pecadores, ainda são livres para escolher, aceitar ou recusar, por meio do livre-arbítrio, a salvação que Deus oferece. Aqui, meus irmãos, nós temos diferença entre arminianos. Tá? Nem todos os arminianos pensam assim. Muitos arminianos têm esse pensamento de que o homem não perdeu o seu livre-arbítrio, de que o homem ainda se mantém tendo o livre-arbítrio e pode decidir. Ou seja, ele pode cooperar com Deus. Então aqui a gente vai entrar, a salvação no sistema calvinista é monergista. A salvação no sistema arminiano é sinergista, porque ele entende que o homem tem o livre-arbítrio e pode cooperar com Deus no ato de se arrepender, de crer, de aceitar, tudo mais. Então a questão uma vez que o homem tem o livre-arbítrio, então ele pode cooperar. Agora, todo arminiano crê dessa forma? Não. Por exemplo, tem arminianos que eles creem que o homem nasce completamente depravado e nasce sem livre-arbítrio. Da mesma forma como os calvinistas afirmam. Mas que existe algo que eles chamam de graça preveniente. Ou seja, Deus em algum momento, especialmente quando a pessoa está ouvindo a pregação do evangelho, Deus ele infundiria uma graça preveniente ao coração do homem, que ainda não foi regenerado. Essa graça preveniente iria restaurar o livre-arbítrio naquele momento, e aí a pessoa daria uma resposta ao evangelho utilizando do seu livre-arbítrio. Qual é o ponto? O livre-arbítrio, de fato, ele é uma questão que ela vai ser defendida pelo sistema arminiano. Tá? Uns vão defender que o homem ele não perdeu o livre-arbítrio,
alguns arminianos, e outros vão defender que por mais que ele tenha perdido e nasça sem, mas em algum momento esse livre-arbítrio é restaurado para poder dar uma resposta a Deus livre. Nesses dois aspectos aqui, meus irmãos, tá? Entre a posição arminiana e a posição calvinista, tá? O nosso posicionamento aqui, ele está mais alinhado, vamos dizer assim, nesse aspecto, tá? Com o posicionamento calvinista. A gente não é calvinista por causa disso, tá? Porque a gente vai ver que a gente tem divergências em vários aspectos. Mas aqui, nesse aspecto da depravação total, dessa resposta do homem e tal, não, nós cremos que é monergista. É Deus quem opera em nós, é Deus quem inicia toda a obra em nós, independente do nosso, de termos ou não livre-arbítrio. Tá? É um ato monergista de Deus. Né? Então, assim, a questão do livre-arbítrio, meus irmãos, ou seja, de que a vontade, de que as decisões elas são completamente livres, isentas, né, que não há nada que influencie, isso não existe. O homem não acontece assim. As decisões humanas, elas são, né, especialmente o homem não regenerado, as suas decisões, suas escolhas, seus pensamentos, eles são completamente maculados pelo pecado. Então o homem não é livre. A sua vontade não é livre quando ele não é convertido. A sua vontade ela é escrava do pecado. Então, por exemplo, o próprio Martinho Lutero, Lutero ele traz, não vou nem entrar aqui, tá, na comparação, né, do sistema da crença de Lutero sobre a questão. Mas Lutero, ele concordava com esse aspecto aqui, ó, e Lutero era monergista também. Só que ele vai divergir do calvinismo em outros aspectos. Né? Então a questão e ele chegou a escrever um livro, né, Lutero escreveu um livro refutando as ideias de Erasmo, de Roterdã, que Erasmo de Roterdã defendia o livre-arbítrio. Aí Lutero escreve um livro, O Servo-Arbítrio. Em vez de chamar livre-arbítrio, chama O Servo-Arbítrio. Né? Mas vamos dar continuidade aqui. Ó. Eleição incondicional ou eleição condicional. Tá? No sistema calvinista, o que tem aqui? Ó? Deus predestinou para a salvação, dentre todos os seres humanos decaídos, um grande número de pecadores por graça, sem qualquer mérito humano, ou obra, ou fé prevista neles. Deus também predestinou os seres humanos pecadores para a condenação eterna no inferno, dupla predestinação. Tá? Aqui no sistema arminiano, Deus elegeu ou predestinou os homens que ele previu, por sua presciência, que teriam fé em Cristo e o escolheram aceitar. A eleição, portanto, acha-se fundamentada na presciência divina e não é um ato arbitrário de Deus. Aqui, meus irmãos, nesse ponto da eleição, nós não concordamos nem com os calvinistas e nem com os arminianos. Tá? Nós vamos discordar de ambos. Qual é o ponto que nós discordamos do sistema arminiano? A de que Deus escolheu com base na fé que Deus viu que nós teríamos. Por quê? Porque eles dependem da questão, vejam, está ligada com o livre-arbítrio. Ou seja, está ligada com o sinergismo. Então, Deus viu que o homem, usando o seu livre-arbítrio, teria fé, e aí, então, esse aí eu vi que ele vai exercer fé. Então, com base nisso que Deus viu da ação do homem, de exercer fé e se arrepender, Deus escolhe, antes da fundação do mundo. Esse é o sistema arminiano, e está errado. Por quê? Porque a fé e o arrependimento são dons dados por Deus. Então não pode ser, por mais que sim, envolve a presciência. Por que envolve a presciência? Porque Deus escolheu antes da fundação do mundo. Se Deus escolheu antes da fundação do mundo, é óbvio que está envolvida nessa escolha a presciência de Deus. Mas não é a presciência no sentido de Deus ver que teríamos fé, e aí ele vai e nos escolhe. Não é isso. Então aqui está errado esse aspecto, onde eles definem, né, a presciência como o fato de Deus ver que nós teríamos fé e queríamos escolher a Deus, e aí então ele nos escolhe. Porque no final de contas, então, a escolha de Deus, ela está condicionada à nossa escolha por ele. E aí aquela questão de que não fostes vós que me escolhestes a mim, mas eu a vós, né? Fica assim, tá, mas então quer dizer que ele só me escolheu porque ele viu que eu ia escolher ele. Então, no final de contas, quem escolheu primeiro foi nós, e não ele, né? Vejam como acaba gerando uma contradição o sistema arminiano nesse aspecto da escolha. A eleição é Deus escolhendo.
E não Deus vendo que a gente ia escolher ele, daí ele vai, né, e devolve uma escolha. Tá? Então, por isso que o sistema arminiano está errado aqui. Agora, onde que o sistema calvinista está errado aqui? Na questão da dupla predestinação. Porque o início até estava indo bem. Deus predestinou para a salvação, de todos os seres humanos, um grande número de pecadores, por graça, sem qualquer mérito humano, ou obra, ou fé prevista neles. Até aqui estava indo bem. Por quê? Porque, de fato, né, está dentro da questão monergista, né, onde Deus ele vai operar a salvação, não por qualquer coisa que ele viu de bom no homem, mas por livre graça dele. Mas agora, a questão de que Deus predestinou, né, os seres humanos pecadores para a condenação eterna no inferno, né, essa dupla predestinação, aí é que o negócio fica embaçado, complicado. Porque a questão é, Deus, toda vez que a gente vê a palavra eleição, tu nunca vai ver assim, ó, eleição, e Deus escolheu uns para a vida eterna e Deus escolheu outros para a condenação. Tu nunca vai ver o termo eleição vinculado à perdição. E sempre a perdição do homem, ela é colocada na conta do homem, e não na conta de Deus. Então, assim, né? E em relação aos outros, Deus não os escolheu objetivamente. Deus apenas os deixou. Então, o ato de Deus em relação àqueles que não são escolhidos é um ato passivo e não um ato ativo de escolher como que assim, ó, não, esse aqui vai, eu quero que ele vá para o inferno. Não, é apenas um ato passivo de não escolher para a salvação, só. Tá? Agora, o homem, por conta própria, se Deus não tivesse escolhido alguns para a salvação, o homem, por conta própria, todos seriam condenados. Esse é o ponto. Então, ou todos são condenados, ou Deus pega e decide, não, eu vou salvar alguns. E Deus decidiu, então, salvar. Dentre a humanidade, Deus escolheu salvar, então. Então, a eleição, ela é, sim, incondicional, tá? Ela não é condicional à fé que Deus teria visto, ela é incondicional, mas nós não cremos essa ideia da dupla predestinação, né, que a maioria, tá, isso aqui também é um ponto que também não são todos os calvinistas que afirmam, tá? Mas, sim, boa parte, a maioria dos calvinistas creem em dupla predestinação, nós não, tá? Expiação limitada ou ilimitada? Tá? Sistema calvinista. Jesus Cristo morreu na cruz para pagar o preço do resgate apenas dos eleitos. Ele não morreu por todos os homens. Essa é a afirmação calvinista. São todos calvinistas que creem assim? Tem alguns calvinistas de 4 pontos que justamente esse ponto aqui eles rejeitam. Não creem que... E normalmente o tipo de calvinista que crê que a expiação ela é ilimitada é o tipo de calvinista que não crê na dupla predestinação. Porque normalmente o cara que crê na dupla predestinação é aquele que vai afirmar que a eleição ela é limitada. Então, assim, ó, agora o sistema arminiano. Jesus Cristo morreu na cruz para pagar o preço do resgate de todos os homens e não somente dos eleitos. Isso é o que nós vemos evidenciado na Escritura. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É dito que Deus amou o mundo, não só Deus amou os eleitos. Não, é dito que Deus amou o mundo. João capítulo... Perdão. 1 João. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 2. Olha só, e ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Vejam, a obra de Cristo, né? Jesus ele fez propiciação por nós. Só que a propiciação, né, a gente poderia, então tá, por nós, né, os eleitos. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. De nós que já nos entendemos como eleitos. Mas, não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Então, que nós vemos aqui uma amplitude geral, universal. Por isso, expiação ilimitada. Ou seja, o sangue de Cristo é poderoso para salvar a todos. Significa que objetivamente vai salvar a todos? Não, porque senão aí seria universalismo. Né? Agora, aí a gente volta lá para 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 10. Diz assim, ó, porque para isto trabalhamos
e somos injuriados, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Ou seja, Jesus Cristo, ele é o Salvador de todos os homens. Ele veio ao mundo para salvar os pecadores, a todos. O objetivo de Jesus ter morrido na cruz é para a salvação de todos. Por isso nós devemos pregar a todos. Mas agora, é principalmente dos fiéis. Por quê? Porque ele não vai salvar a todos se todos não crerem nele. Se não houver uma resposta de fé e arrependimento por parte de todos, não vão ser todos que vão ser salvos. Só são salvos aqueles que creem, aqueles que se arrependem. Ponto. Ou seja, por isso, né? O Salvador de todos os homens. Ele é o Salvador de todos os homens, mas principalmente dos fiéis. Por quê? Porque é somente nos fiéis que se aplica a salvação. A salvação não é aplicada em quem não crê. Voltando lá. Próximo item aqui, ó. Então aqui, né? Aqui nós não concordamos com os calvinistas. Nós concordamos, então, com quem? Nesse caso aqui, com o sistema arminiano. Né? Discorda de alguns pontos aqui, discorda de alguns pontos aqui. Né? A gente não está alinhado 100% com nenhum dos dois. Tá? Agora, graça irresistível ou graça resistível. Tá? Graça irresistível. O Espírito Santo é quem convence os eleitos, infundindo neles a fé salvadora, que não resistem à graça de Deus. Tá? Graça irresistível. Os homens podem resistir à graça de Deus para não aceitarem o chamado e serem salvos. Aqui nós vamos ter assim, nenhum dos dois tá completamente, nenhum dos dois tem completamente a verdade aí. Primeiro ponto, é possível resistir à graça? Sim, é possível resistir à graça. Vamos abrir aqui um texto, tá? Que é Atos, capítulo 7, versículo 51. Atos 7, 51. Diz assim: homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. Vê, aqueles homens judeus a quem Estevão estava pregando, eles estavam fazendo o quê? Resistindo ao Espírito Santo. Se o Espírito Santo não estivesse atuando de nenhuma forma sobre aqueles homens, não se poderia dizer que eles estavam resistindo. Por exemplo, se alguém vai te empurrar, e aí tu vai e tu resiste aquela pessoa, né, para não ser impulsionado. Por que tu está resistindo? Porque a pessoa está te empurrando, então tu está colocando uma resistência. Mas se não tiver ninguém te empurrando, o fulano não está te empurrando, tu está resistindo. Não está resistindo. Se não tem nenhuma força sendo aplicada em ti, é completamente inconcebível a ideia de resistir. Então, se eles estavam resistindo ao Espírito Santo, é porque o Espírito Santo estava atuando no coração deles. O Espírito Santo estava, como Jesus disse, né? O Espírito Santo convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, toda vez que o Espírito Santo está convencendo alguém do pecado, da justiça e do Espírito Santo, essa pessoa pode sim opor resistência a essa atuação do Espírito de Deus. Ou seja, pode-se resistir então à graça? Sim, pode-se resistir à graça. Vamos agora vamos entrar para um outro aspecto. Um eleito. Tá? A gente já viu ali que a eleição ela é incondicional. Ou seja, Deus elegeu desde antes da fundação do mundo. Né? Vamos pegar aqui um exemplo. Efésios capítulo 1, versículo 4 ao 6. Efésios, capítulo 1, versículo 4 ao 6. Como também nos elegeu nele, ou seja, em Cristo, né? Nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção, por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade,
para louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Então, aqueles que Deus elegeu, como diz aqui, desde antes da fundação do mundo, é possível que estes possam impor algum tipo de resistência até o ponto de, por fim, esse plano de Deus de salvá-los não se concretizar? É possível, tipo assim, ó, Deus vai lá, digamos que Deus elegeu o maninho, desde antes da fundação do mundo. Ele sabe que Deus o elegeu, ele tem como entrar lá, voltar no tempo lá, e voltar até antes de existir tempo para saber que Deus o elegeu. Não, não tem. A gente sabe que Deus escolheu pessoas desde antes da fundação do mundo. Mas digamos que o maninho seja um desses eleitos. Ele vai poder resistir à graça até o ponto de simplesmente, né, eu elegi, daí pensa, olhando do ponto de vista de Deus, tá? Eu tinha eleito ele, mas olha, eu não consegui vencer aquela resistência, o cara foi mais forte que eu e não teve jeito, né? Apesar de eu ter eleito ele desde antes da fundação do mundo, mas ele vai ter que ir para o inferno porque ele conseguiu ser mais forte que eu. Faz sentido isso, meus irmãos? Então, vejam que o eleito, tá? É alguém que, mesmo que sim, possa colocar resistência, tá? O eleito, sim, pode resistir à graça, mas não significa que o eleito vai resistir à graça até o ponto de que a obra de conversão não ocorra, de que a obra de santificação não ocorra, de que, né, chegue no fim e ele se perca. Não. Quem é que sabe isso? Deus, porque a eleição é algo que pertence a Deus, não a nós. O que cabe a nós? Cabe a nós é crer, se arrepender, é ver aquilo que está revelado que nós devemos fazer, que é a nossa obrigação, e agir com responsabilidade, sabendo que vamos ter que prestar conta diante de Deus. Não cabe ficar querendo, deixa eu lá ver que se eu, lá desde antes da fundação do mundo, eu fui eleito e tal. Se nós perseverarmos até o fim e formos salvos, a gente vai perceber, então, glória a Deus, eu era um eleito. Agora, se eu estou aí andando e daqui a pouco eu perco, né, abandono a fé em Cristo, chuto o balde, começo a me atolar de volta, né, no pecado e não volto mais para o caminho do Senhor, o que por fim das contas vai se perceber? Que eu não era um eleito, ponto. Que eu, por fim, resisti à graça do Senhor, e é isso. E morri nos meus pecados. Eu sou culpado da minha condenação daí. Então, é possível resistir à graça, mas, sim, o eleito é alguém que, vamos dizer assim, Deus vai operar de modo a que ele não vai conseguir infligir uma resistência suficiente para que o plano de Deus se cumpra na vida dele. Ponto seguinte. Então aqui, vejam que nesse aspecto aqui, a gente vai concordar em partes com os arminianos, sim, é possível resistir à graça, mas a gente vai também concordar em partes com os calvinistas, porque, por fim, o eleito ele não vai conseguir resistir até o fim, vai chegar um ponto onde, para o eleito, vai ser irresistível a graça de Deus. E o último ponto, que é a perseverança dos santos. Não, era naquele mesmo slide. Será que eu... de repente eu cortei a imagem. Tá, eu devo ter cortado a imagem. Mas o último ponto, irmãos, é a questão. O sistema calvinista... Coloca esse aqui, ó. Coloca esse aqui. Que ali a gente finaliza e ali a gente já conclui, então. Aqui, então, o último ponto, né, perseverança dos santos versus, né, no sistema arminiano, o decair da graça. Né? O que acontece? No sistema calvinista, nós vamos também ter duas linhas, tá? Tem uma que defende a perseverança dos santos. Outra defende algo que é chamado a segurança da salvação. Tá? Os que defendem a segurança da salvação, eles são aqueles que normalmente tu vai ouvir a afirmação assim, uma vez salvo, salvo para sempre. Ou seja, foi salvo, não importa o que tu faça, não vai mais perder a salvação. Pode apostatar, pode fazer o que for, tá seguro, tá salvo. Porque Deus dá um presente e não pega o presente de volta. Esse é o argumento, né,
desse pessoal que defende a segurança da salvação, tá? Tem calvinistas que afirmam isso e tem outros que nem são calvinistas e também afirmam esse tipo de doutrina, tá? Da segurança da salvação. Agora, a doutrina da perseverança dos santos, que é o sistema mais tradicional, né, do sistema calvinista, defende o quê? Que aquele que era depravado, mas foi chamado pela graça do Senhor, Jesus morreu pelos seus pecados, foi eleito pelo Senhor, foi salvo, ele vai perseverar na fé, vai perseverar em santidade até o fim. Então, ou seja, a graça de Deus capacita os eleitos a perseverarem até o fim. Entenderam? Então, perseverança dos santos implica que os santos vão, pela graça do Senhor, pelo poder, né, de Deus atuando neles, vão perseverarem até o fim. E por isso que não vão se perder. Agora, no sistema arminiano, é possível que algo que não é, vamos dizer assim, não é algo que é visto, né, no sistema calvinista, a possibilidade de cair da graça. Eles entendem que aquele que foi eleito vai perseverar até o fim. No sistema arminiano, se entende que é possível cair da graça, que é possível perder a salvação. Tá? Aqui nós vamos ter algumas diferenças, tá? Porque tem aquele arminiano que é mais, vamos dizer assim, que é mais ortodoxo, tá? Mas tem algumas linhas arminianas que elas são mais, que elas são, tipo assim, ultra-arminianos, assim. Aquele cara, assim, ó, que é... Olha só, o cara que é ultra... Assim como tem o hiper-calvinista, tá? Tem o hiper-calvinista, vamos dizer, aquele que é hiper-arminiano, tá? O hiper-arminiano é aquele cara que, assim, ó, ele crê que ele acorda salvo, primeiro pecado que ele comete, perdeu a salvação. Aí ele vai lá, Senhor, me perdoa, né? O que eu fui fazer, o que fui falar. Então, daí, uma vez que ele pediu perdão para o Senhor, agora estou salvo de novo. Ufa, estou salvo. Aí ele vai lá, acontece alguma coisa, ele fala uma coisa que não devia, pequei, perdi minha salvação. Aí ele vai lá e tem que, Senhor, me perdoa, pecado que eu cometi e tal. Aí ele vai lá, pede perdão e tal, daí ele entende que, agora conquistei minha salvação de novo. E assim vai indo. Às vezes, no mesmo dia, ele vai perder e ganhar a salvação umas 10, 15, 20 vezes, né? E esse é lógico, né? É aquele... Isso mesmo, só uma coisa. Tem calvinista, tá, que afirma que isso é o sistema arminiano, tá? Não. Isso é um espantalho. Agora, não significa que não haja arminianos que pensam assim. Sim. Tem arminianos que pensam assim. Vou dizer para os irmãos, eu já tive esse pensamento. Antes da minha conversão, tá? Ou seja, na época que eu não era convertido ao Senhor, eu tinha muito medo de ir para o inferno, eu tinha, assim, olha, justamente eu tinha essa visão, eu achava assim, pequei, tô indo para o inferno. Aí eu ficava, sabe, várias vezes no dia pedindo perdão para Deus e tal, porque eu achava, né, que esse meu pedir perdão faria eu novamente estar salvo. Ou seja, essa de fato era a minha visão, antes de me converter, tá? Porque depois que me converti de fato, né, essa incerteza, esse medo, essa insegurança, graças a Deus ela foi-se. Agora, normalmente, tá, um arminiano que é mais ortodoxo, assim, ele vai ter esse pensamento aqui, ó, segurança em Cristo. Homens salvos podem, ou seja, existe a possibilidade, né, de caírem da graça e perder a salvação, caso não perseverem na fé em Jesus até o fim. E aqui, meus irmãos, a gente vai concordar com os arminianos e não com os calvinistas. Ó, só que assim, num certo sentido, tá? Num certo sentido. Da nossa perspectiva, da perspectiva humana, aqui, ó. Da perspectiva de Deus, onde vai estar envolvida a eleição e predestinação, que é algo que quem é que tem domínio sobre isso? Deus, não o homem. Algo que Deus fez antes da fundação do mundo. Do ponto de vista de Deus, todos os eleitos vão perseverar na fé até o fim e chegar ao céu. Isso aqui, de fato, é uma verdade. O eleito, ele vai perseverar na fé até o fim. Nenhum dos eleitos, desses que foram eleitos desde antes da fundação do mundo, nenhum eleito perderá a salvação. Uma vez que só que assim, aí aqui, ó, uma vez salvo, salvo para sempre.
somente da perspectiva de Deus em relação ao eleito, porque na nossa experiência, enquanto nós estamos aqui caminhando, crescendo em graça e tudo mais, meus irmãos, a gente só vai poder afirmar, de fato, uma vez salvo, salvo para sempre, quando Jesus voltar e estivermos em corpos glorificados. Aí a gente vai poder afirmar, opa, uma vez salvo, salvo para sempre. Mas até lá, né, a gente sabe, por causa da doutrina da eleição, que sim, isso aqui é uma verdade, todos os eleitos vão perseverar na fé e até o fim chegar ao céu, nenhum perderá a salvação, mas da experiência que nós temos na caminhada, aqui ó, é possível sim cair da graça, perder a salvação, caso não persevere na fé até o fim. Onde é que nós vemos isso? Essa questão da possibilidade, só percebemos, irmãos, isso aqui é uma possibilidade, não significa que a gente tem que estar inseguro, com medo de perder a salvação, não. Pelo contrário, nós devemos ter certeza da nossa salvação. Nós devemos, meus irmãos, ter segurança de que somos salvos. Se tu tem algum receio, algum medo, sabe, pede para o Senhor te examinar, porque muitas vezes pode ser que essa insegurança venha por, de fato, não haver uma conversão genuína. Tá? Por exemplo, naquele tempo que eu tinha muito medo, era porque, de fato, eu não era convertido mesmo. Quando me converti, aquele medo cessou. Agora, também, né, muitas vezes, mesmo alguém que já tem uma certeza de salvação, já tem convicção de que é salvo e que não está perdendo e ganhando salvação, né, assim como troca de roupa, mesmo essa pessoa ela pode, sim, passar por momentos na vida onde ela pode se questionar, será que eu realmente nasci de novo ou não? Né? E é importante, por isso, o exame, e nos examinarmos para termos a convicção. O objetivo de nos examinarmos é estarmos convictos de que sim, que pertencemos a Cristo, estamos na fé. Mas vamos abrir aqui só 2 textos, tá? Para mostrar que, sim, existe a possibilidade de alguém que está salvo, está na graça, está em Cristo, vir a decair, assim. Então, Gálatas, capítulo 5, versículo 4. Olha só, separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Então, alguém que creu no Evangelho, se converteu, mas depois é enganado por heresias. Lembram que Pedro falou de mestres que queriam introduzir heresias de perdição. Ou seja, existem heresias de perdição. Se alguém que está salvo passa a crer numa heresia de perdição, o que vai acontecer? Vai se perder. Então, o que nós vemos aqui? Ó? Uma heresia de perdição é a autojustificação. A pessoa que crê que ela pode, por si mesma, cumprir toda a lei e, dessa forma, com mérito próprio, ser salva. E isso é uma heresia de perdição. E alguém que, como aqui nos Gálatas, os Gálatas tinham falsos mestres que estavam introduzindo essa heresia para os Gálatas. E muitos Gálatas estavam se deixando levar por essa heresia. E o que Paulo diz aqui? Ó, separados estáis de Cristo, vós que vos justificais pela lei. Ou seja, estavam batizados em Cristo, mas o que iria acontecer com eles? Seriam separados de Cristo. Da graça tendes caído. Ou seja, para alguém cair da graça, precisava estar na graça antes. Lembra a questão lá? Vós não estáis mais debaixo da lei, mas debaixo da graça? A pessoa que, por sua própria vontade, ela, não, eu quero agora me colocar debaixo da lei, porque eu vou obedecer à lei, e dessa forma é que eu vou ser salvo. Essa pessoa, ela está se colocando novamente debaixo da lei, e ela está fazendo, e o que acontece em relação à graça? Caiu da graça. Da graça tem descaído. Vós, vamos dizer aqui, ó, vós que vos justificais pela lei. Então, tu vê, é uma questão corriqueira, assim? A pessoa acorda num dia e daí, acho que eu vou começar a me justificar pela lei. Acontece isso com crente de verdade? Ou precisa de toda uma doutrinação para, por fim, depois de toda uma lavagem na mente dele, ele vir a começar a acreditar dessa forma e abandonar o evangelho? Não é de um dia para o outro que alguém passa a crer numa heresia dessas e abandona a fé. Isso leva tempo, meus irmãos. Então, vejam que, né, não é assim para perder a salvação de uma hora para outra. É algo que há uma investida satânica, né, para que a pessoa tenha a sua mentalidade corrompida, para que ela abandone o evangelho. É isso. Se o crente não abandonar o evangelho, não abandonar a sua confiança em Cristo,
não vai perder a sua salvação. Agora, aquele que abandona o evangelho, aquele que abandona Cristo, óbvio que não tem como dizer que não, esse aí está seguro, porque uma vez salvo, salvo para sempre. E, bom, assim, até teriam outros textos, tá, irmãos? Né? A gente pode, né, se alguém, mas só para não se alongar mais, a gente quer fazer uma reunião assim para não, né, que já é suficiente para a gente entender, né, quais são os nossos pontos, né, em relação nessa comparação que a gente fez, né, das duas linhas ali, né, a gente foi vendo, né, quais são os nossos pontos em cada uma delas e ver que, na verdade, no final de contas, a gente não tem, nós não somos nem arminianos e nem calvinistas. Né? Vamos concordar em alguns aspectos em alguns aspectos com outros, algumas questões aí, há um pouco de verdade em cada uma das afirmações, elas não necessariamente são completamente excludentes umas das outras, né? E assim segue. Né? Então, se alguém em algum momento quiser né, se aprofundar um pouco mais, quiser, por exemplo, assim, queria, né, ver textos, né, mais textos sobre esses assuntos, né, eu posso, né, pegar e fornecer uma lista, né, de textos para poder, né, estudar, meditar, né, e se aprofundar, né, no entendimento, né, desse posicionamento bíblico a respeito dessas questões. Tá? Mas por hoje a gente finaliza aqui. Tá? Finalizamos então esse tema, né, da conversão também. E é isso. Domingo a gente vai ter né, nos dar sequência, né, no tema da membresia na igreja. E é isso.